Fala, gente linda! Tudo que vocês andaram aprontando nesse tempo que a gente ficou sem se ver por aqui? Espalharam amor, entendimento e o não julgamento? Me conta aqui nos comentários. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre transição de carreira. Isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Val Costa, sou aqui de Joinville, Santa Catarina, e eu tenho mais de 40 anos, exatamente 45 hoje. Sim, gente, e eu decidi mudar de carreira. O ano de 2025 ele foi muito desafiador, porque me fez refletir muito sobre esse tema, me auto-observar, entender quais eram as minhas forças, o que eu poderia fazer sem ser secretária executiva. Por que eu quis mudar? Mais de 23 anos atuando como secretária executiva e de repente eu senti uma overcota. Tipo, deu, não quero mais. Quero experimentar outras coisas da vida. Comecei a refletir sobre a brevidade da vida e entender que eu não queria ficar, né, me aposentar como secretária executiva. Que eu queria muito mais, queria experimentar outras coisas. Então foi um ano de muita reflexão e de muitas coisas acontecendo também no pessoal. Mas enfim, o ano de 2025 ele foi um ano onde eu entrei decidida a ter mais coragem. Tanto que no início do ano passado foi o ano que eu iniciei esse canal. Depois eu dei uma parada, mas eu entendi que a parada que eu dei não foi porque eu desisti, mas foi porque eu estava me fortalecendo. E ano passado eu decidi iniciar o meu estudo bíblico, eu decidi estar mais próxima de Deus para entender muitas coisas que estavam rolando comigo. E uma delas foi essa grande decisão, né, de mudar de carreira e de entender que trabalhar a confiança em Deus, no direcionamento divino. Eu trabalhei demais isso e eu consegui finalmente ter coragem de fazer essa mudança na minha vida. Mas como toda mudança, gente, não é fácil quando a gente decide que mudar de carreira vai ser assim, né, fácil. Não é não, porque tem muita coisa em jogo. Tem a tua história construída como secretária executiva, que era o meu caso, numa empresa que eu gostava muito, onde eu fiz uma história muito bonita, né, onde foi o meu grande presente profissional na área de secretariado executivo. Então doeu muito decidir que eu não queria mais ser secretária executiva. Mas em contrapartida, também acionou várias coisas dentro de mim que me deixaram feliz, que me deixaram tranquila. Uma delas foi confiar totalmente em Deus para tudo, colocar Ele em primeiro lugar absolutamente em tudo na minha vida. E a partir daí, ir sentindo, e vendo, e tomando ações, agindo. Então, no final do ano passado, eu anunciei para os meus executivos que esse ano eu não seria mais secretária executiva. Bati um papo ainda ano passado com uma amiga minha muito querida. Foi ela, inclusive, que me colocou no grupo que eu estava trabalhando. Na época ela era gerente de RH e ela me encontrou e me fez, né, ter essa bela jornada de mais de 7 anos no escritório onde eu estava. E ela também que está me dando oportunidade de novo de iniciar no mundo do RH. Então eu brinco, né, que eu vou ser uma senhora estagiária e eu estou muito feliz porque eu vi forças como secretária executiva para o mundo do RH. Então eu sei que eu estou começando do zero em uma nova profissão, mas eu não sou uma pessoa que está crua. Eu tenho mais de 23 anos de carreira na área de secretariado, trabalho desde os 14 anos, então temos várias experiências, não só eu, mas você também, se você decidir mudar. Então é legal olhar para isso. Quais são as tuas experiências passadas? O que elas vão contribuir para esse novo momento, né? Essa nova visão que você tem de carreira? E eu observei que como secretária executiva tem muitas coisas, porque secretárias executivas, elas aprendem com o passar dos anos
a ler as entrelinhas, a ter uma escutativa muito forte, se antecipar nas necessidades das pessoas. A gente tem um jeito diferente de cuidar, a gente cuida muito. Eu sempre defendi que secretariar é cuidar com amor e carinho. E eu levava isso muito a sério. Na verdade, eu levo isso muito a sério na minha vida como um todo, né? Cuido das pessoas ao meu redor. Gosto de fazer isso. E eu tenho certeza que nesse novo momento, nesse novo estágio da minha vida, com mais de 40 anos, 45 para ser exato, eu tenho muito para contribuir na área do RH. E eu estou muito grata a Deus em primeiro lugar, que me deu a coragem e o entendimento para olhar para todo o meu cenário, apesar de sentir muita dor, porque toda mudança causa dor, gente. Não é uma mudança assim, não é fácil, né? Sair do conforto, do que é seguro, causa muita dor. E esse ano também eu entrei decidida a me desapegar das coisas que parecem seguras, porque a minha única segurança real é Deus. Então, se você não acredita em Deus, tá tudo bem. Aqui eu vou sempre estar falando de Deus, de Jesus, né? Desse sentimento forte que eu tenho e do meu olhar, de entender que realmente Ele é o nosso tudo e o nosso nada. É o nosso tudo, né? O nosso refúgio. Mas sem seguir nenhuma vertente religiosa. Não vou estar defendendo nenhuma religião, né? Eu digo que eu sou de Deus. E se você não acredita também tá tudo bem, tá tudo certo. Esse canal aqui, ele é para somar, para despertar. Às vezes, se você não acredita, talvez aqui no nosso bate-papo você vai dar uma despertada de algumas coisas. E se não der, tá tudo bem. Mas eu preciso falar para vocês que Deus foi crucial nessa história toda. Eu consigo sentir. Porque várias vezes quando eu pensava, né, em falar, ó, não quero mais ser secretária, em levar isso para frente, eu sentia que não era o momento. Eu sentia várias coisas e eu olhava um cenário e eu tentava ser pé no chão, apesar de não ser uma pessoa tão racional, eu sou uma pessoa mais emocional, mas eu tentava ao máximo, porque até eu aprendo muito isso com meu maridão, ele é um cara mais lógico, e eu adoro isso nele, para mim essa é a força que ele tem, que me ajuda muito, porque quando eu tô muito enlouquecida, opa, peraí, deixa eu pensar como meu marido, para entender se eu consigo, né, ver lógica nisso tudo. Então, várias vezes a minha mente puxou a lógica para entender, e eu sabia que não seria fácil, mas eu coloquei na mão de Deus. Coloquei na mão de Deus de verdade. A gente tem a mania, às vezes, de dizer, coloquei na mão de Deus, mas tu quer dar o tom, né? Tu vai lá, Deus, me ajuda isso, mas faz assim, assim, assado. Então, eu entendi também ano passado que dar o tom, né? Querer ainda ter controle é falta de fé. Então, eu decidi realmente só colocar no colo de Deus e ver o que vai acontecer. E tem acontecido várias transformações, muitas coisas bonitas, muitas coisas, eu digo que mágicas, porque o meu cenário racional, ele era outro e está sendo muito melhor. Então isso tem acalmado muito meu coração e eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. E é isso. Se você de repente tem vontade de mudar, conversa com o Papai do Céu e conversa com bons amigos também, mas principalmente com Deus. Deus, ele está sempre esperando para que a gente o procure. Não é Deus que nos abandona, mas somos nós que abandonamos Deus. Pensa nisso. E se esse vídeo despertou alguma coisa em você, curte, compartilha, se inscreva nesse canal, porque aqui é assim, eu vou estar trazendo coisas da minha vida, da vida real, né? Vivências reais. E às vezes pode ser que você esteja passando por isso também, com vontade de mudar de carreira, mas às vezes não se sentindo capaz por conta da idade. No meu caso, eu pensei nisso também, mas a minha alma parou nos 9 anos, gente, então eu sinto uma força interna muito grande para fazer muitas coisas. Mas, óbvio, né, que tem muitas coisas que colaboram. Um marido incrível que me apoia, amigos maravilhosos e principalmente Deus.
Deus acima de tudo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.